Saudações para vocês, na graça e paz de Jesus Cristo. Tem aqui uma aula na classe do Centro de Capacitação Bíblico, aqui em Nova Aliança, Ribeirão Preto, Brasil, numa série de estudos sobre missões, ministério que no momento na igreja tem a liderança do Luiz Miguel, e me foi dado a incumbência de dar uma aula sobre missões no Novo Testamento, dentro de um contexto de outras aulas. E quando nós falamos em missões, eu quero antes dar um conceito simples do que eu entendo por missões. Missões eu entendo como cumprimento da nossa missão. Então quando eu falo nossa missão, eu falo missão nossa como igreja, família de Deus, corpo vivo de Jesus Cristo, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Então pessoas que depositam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que se arrependeram dos seus pecados, e creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pessoas que, através das águas batismais, deram público testemunho do arrependimento dos pecados, da fé em Jesus Cristo, do comprometimento com Cristo como seu Senhor e Salvador, pessoas que se congregam, que se organizam dentro de um contexto de uma igreja local para fazer a vontade de Deus. Então a obra missionária é da igreja de Jesus Cristo através dos seus membros e não uma obra que é de um indivíduo, de uma pessoa isolado da comunidade cristã. Então a nossa missão que Deus dá para nós como igreja é que nós possamos ser um instrumento para expansão do Evangelho de Jesus Cristo, para edificação mútua, etc., resultando no final de tudo na glória de Jesus Cristo, na glória de Deus acima de todas as coisas. Então a nossa missão de glorificar a Deus através da expansão do Evangelho, através da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa tarefa do cumprimento da nossa missão é o que eu denomino de missões. E quando nós falamos missões no Novo Testamento, nós temos que entender que a visão e o desafio missionário de Deus transitou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, sempre tendo como foco central Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Conforme diz João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Aí quando chega no versículo 14, fala o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Então quando nós pensamos em missões, missões transita no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando nós olhamos lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, e diz a Bíblia, versículo 15, Deus falou entre a tua descendência, falando para Adão e Eva, falando para a mulher, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí nós temos aquilo que nós já chamamos o proto-evangelho, Então Deus falando que o fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Então aí já pensando na vinda do Messias e na sua vitória contra o pecado, contra o diabo, contra Satanás, contra a morte. Em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão que em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ou seja, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, nós vamos entender no Novo Testamento que essa promessa ela se cumpre através da pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Deixa eu só citar alguns textos no Novo Testamento que fazem exatamente essa conexão, esse link com o Antigo Testamento. Por exemplo, Atos, capítulo 13. Vou abrir minha Bíblia aqui. Atos, capítulo 13, versículo 46 e 47. Diz o seguinte, olha, Atos, capítulo 13,
versículo 46 e 47, tá? Então, depois que os judeus rejeitaram a palavra de Paulo e Barnabé, que na verdade é a palavra de Deus, fala assim, versículo 46, né? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Lembra de Romanos 1? Fala que o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Primeiro por uma questão teológica, por uma questão histórica, por uma questão da aliança de Deus com a nação de Israel. Ele fala assim, por isso fala assim, era necessário que o evangelho fosse pregado primeiro a vocês, tá? Mas, como vocês a rejeitaram, João 1,12, veio para que era seu, e os seus a rejeitaram, né? A rejeitam, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, ou seja, os não judeus. Versículo 47 de Atos 13, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até aos confins da terra. Lembrando inclusive de Atos 1, né? Quando Jesus Cristo fala, sereis minhas testemunhas, fala assim, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí versículo 48, os gentios ouvindo isso se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, falando aí sobre a soberania de Deus na salvação. Versículo 49, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então esse texto aqui que Paulo cita, eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Esse texto, Paulo está citando aí um texto de Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículos 6, ou seja, o Novo Testamento citando o Antigo Testamento, e aqui no caso Paulo e Barnabé citando o profeta Isaías, né? Quando nós lemos em Atos capítulo 28, versículo 26 a 27, então Atos 28, vamos abrir aqui, palavra de Deus, né? Foi escrito por Lucas, o livro de Atos, mesmo Lucas escreveu o evangelho de segundo São Lucas, o evangelho de Lucas. Então Atos capítulo 28, o que nós lemos? Versículo 26 e 27, né? Diz o seguinte, eu vou começar a ler no versículo 25, para pegar um pouco mais do contexto. E havendo discordância entre eles, né? Aí, entre eles, começaram a ir embora, né? Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras, né? Então Paulo, estando lá em Roma, pregando o evangelho, há um contexto de discordância, né? E fala assim que Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías. De novo, no livro de Atos, escrito por Lucas, registrando palavras do apóstolo Paulo citando o profeta Isaías. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse, vá a este povo, e aí Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10, vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo, o povo de Israel, o povo judeu, está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, ou seja, se voltam por mim curados, e sejam por mim curados. Versículo 28, e Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que a esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles o ouvirão. Então, falando que a visão e o desafio missionário de Deus transitou
do Antigo Testamento para o Novo Testamento, sempre tendo como foco Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e também o foco de que a palavra de Deus, o Evangelho, mesmo começando por Israel, pelos judeus, não era algo exclusivo para a nação de Israel, mas que Israel fosse luz para todos os povos, mas que essa palavra chegasse a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, até aos confins da terra. Quando nós lemos, por exemplo, Gálatas capítulo 3, nós vemos o cumprimento da promessa que Jesus faz para Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações, todos os povos. Em Gálatas capítulo 3, palavra de Deus, nós lemos o seguinte, Gálatas capítulo 3, vou ler o versículo 13, versículo 14 e o versículo 16. Gálatas 3, tá? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Lei mosaica, lei dada lá no Antigo Testamento, que revela a santidade de Deus, o padrão ético, o padrão moral de Deus, mas lei que não foi dada para salvação, lei que muito pelo contrário condena, tá? Então fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, tá? Então está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí está citando Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Para que a bênção de Abraão, então Jesus se fez maldição em nosso lugar, morreu a nossa morte, morreu na cruz pelos nossos pecados, versículo 14, para que a bênção de Deus chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, sabendo que o Espírito é dado para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É aquilo que Efésios 1 fala, versículo 13, 14, que nós ouvimos a palavra da verdade, cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra, nós recebemos, temos o Espírito Santo que é o selo, que é a garantia de que nós somos propriedade de Deus, que nós somos filhos de Deus. Paulo garante também em Romanos 8 que aquele que tem o Espírito Santo, esse é de Cristo, porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é de Cristo, tá? Então nós temos o Espírito Santo prometido. E nesse texto de Gálatas há uma citação da lei, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas por outro lado mostra o cumprimento, tá? De que nós somos livres dessa maldição, porque Cristo se tornou Ele próprio maldição em nosso lugar, ao morrer na cruz pelos nossos pecados. E no versículo 16 de Gálatas 3, lembramos da promessa que é feita para Abraão, que fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Isaque. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que na verdade não era Isaque, embora que Isaque foi o descendente ali, mas a promessa era muito além de Isaque, ou seja, o descendente na verdade é Cristo, né? Ou seja, não é Isaque, mas é Cristo, o descendente, onde a promessa feita a Abraão foi cumprida, onde em Cristo todas as nações serão abençoadas, tá? Então, o grande foco do Novo Testamento é exatamente o cumprimento das promessas, o cumprimento daquilo que estava sendo previsto, que estava sendo anunciado no Antigo Testamento, através da lei, através dos profetas. Por isso que em Lucas capítulo 24, Jesus fala, lembra da lei, lembra de Moisés, lembra dos profetas. Jesus discorre sobre essas passagens, esses contextos, para mostrar que a palavra de Deus
as Escrituras, desde o Antigo Testamento, já dizia que era necessário que o Filho do Homem, tá? Que o Messias morresse na cruz pelos nossos pecados, fosse sepultado e ressuscitasse dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a nossa responsabilidade, quando nós pensamos em missões, é exatamente o cumprimento dessa missão, da edificação da igreja, visando a expansão do Evangelho entre todos os povos, a partir do nosso contexto, partindo daqui, indo até onde Deus quiser, para que as pessoas possam verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador e viverem para a glória de Deus Pai. Ok? E continuando, vamos pensar no livro de Atos, na expansão da igreja de Jesus Cristo, né? Atos capítulo 1, o livro de Atos capítulo 1, conforme eu falei, escrito por Lucas, começa a dizer, Atos capítulo 1, logo no versículo 1, começa a dizer o seguinte: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus terminou a obra da salvação. Não há mais necessário a morte de um cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, morreu, diz inclusive o livro de Hebreus várias vezes, uma só vez, tá? Para tirar os pecados, para nos livrar da condenação, da morte, do pecado, da ira de Deus Pai, de todo aquele que se arrepende e crê nele. Foi um sacrifício único. Não há mais necessário sacrifício pelos pecados. No entanto, a obra de fazer discípulos, a obra da pregação da palavra do reino, da palavra da salvação, esta obra Jesus começou e ela continua. Ela foi dada aos apóstolos e por sua vez transmitiram isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo, lembrando, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja está fundamentada no ensino de Jesus e dos apóstolos e dos profetas, e conforme fala Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja, desde lá no primeiro século, ela preservava na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos e a igreja estão dando continuidade àquilo que Jesus começou, que é o trabalho de fazer discípulos, que é o trabalho de pregar, de anunciar a palavra do reino. Palavra esta que requer arrependimento dos pecados e a fé em Cristo para a salvação, para a reconciliação com Deus Pai. Então, no livro de Atos, nós temos uma continuação da obra de Jesus, do ide e fazei discípulos, da proclamação do Evangelho para todos os povos e todas as nações. E quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos que a igreja começa em Jerusalém, vem a perseguição depois da morte de Estevão, está lá registrada em Atos capítulo 8, Estevão mártir, Paulo consente, na época Saulo consente na morte de Estevão, a igreja é dispersa, e quando nós lemos lá em Atos capítulo 8, nós vemos no versículo 4, que fala o seguinte: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali, ou seja, foram dispersos, iam anunciando a palavra. Inclusive, é interessante que Atos fala que foram dispersos, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém, né? Mas os que foram dispersos, por onde iam, anunciavam a palavra. Até por falar em Filipe, e fazendo de novo uma conexão, Novo Testamento com o Antigo Testamento, nós temos em Atos capítulo 8,
o encontro de Filipe com um etíope, um eunuco, né? E quando nós olhamos para essa história, esse etíope eunuco, que provavelmente ele era originário do sul do Egito, né? E não da atual Etiópia, né? Ele era eunuco e etíope, ou seja, eunuco e estrangeiro. E segundo o livro de Deuteronômio, a lei mosaica, e nós temos lá, por exemplo, em Deuteronômio 32, versículo 1, o eunuco não podia ir, por exemplo, aos espaços sagrados para adorar a Deus, fosse no tabernáculo, fosse no templo, né? No entanto, esse eunuco, diz Atos capítulo 8, ele foi para Jerusalém adorar a Deus, né? Quando ele volta de Jerusalém, ele está no deserto, no caminho de Gaza lá, e ele está lendo o profeta Isaías em voz alta. E o anjo do Senhor, e depois o Espírito Santo, conduz Filipe para o eunuco, né? E quando Filipe chega para ele, ele ouve o eunuco lendo a Bíblia, ele fala assim, entende o que lês? Ele fala assim, como eu posso entender se alguém não me explicar? E ele está lendo aquele versículo de Isaías, capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor, versículo 7 e 8, que fala sobre o cordeiro que foi levado, que mudo, foi tosqueado, etc., né? E aí o eunuco pergunta para Filipe, ele fala dele mesmo ou fala sobre outro? Porque havia um entendimento entre os judeus, algumas pessoas entendiam que provavelmente Filipe, então assim, Isaías estivesse falando sobre Israel, que Israel é o servo sofredor. Algumas pessoas entendiam que provavelmente ele estivesse falando sobre ele mesmo, então o servo sofredor era Isaías, tá? Por isso que ele fala assim, ele fala de si mesmo ou de outro. E diz aquele texto que a partir daquele texto de Isaías, Filipe anunciou ao eunuco a mensagem de Jesus. E é interessante você lembrar que em Isaías capítulo 56, versículo 3 a 8, Deus já havia falado na sua palavra que os eunucos, os estrangeiros, iriam adorar o Senhor, oferecer holocaustos, sacrifícios, e as suas ofertas seriam aceitas por Deus. Assim como aconteceu em Cornélio, né? Registrado em Atos capítulo 10, um gentio convertido ao Senhor. E quando o anjo aparece para Pedro, para falar para Pedro que ele devia ir falar para Cornélio, Pedro primeiro resiste, porque ele era um gentio, né? Mas a profecia e a promessa de Deus, de que os gentios, inclusive os eunucos, etc., iriam adorar o Senhor, e as suas adorações seriam as suas ofertas e holocaustos aceitos, Filipe se vê isso concretizando na conversão do eunuco, assim como Pedro se vê isso concretizando na conversão de Cornélio. E o livro de Atos registra essa realidade de uma forma maravilhosa. E nós vemos então que a igreja é dispersa, o evangelho chega a Samaria por intermédio de Filipe, depois vai aos gregos, nós temos lá isso em Atos capítulo 17, com Paulo, vai aos bárbaros, o evangelho chega aos romanos, tá? Inclusive Paulo é levado preso. E mesmo quando nós vemos em Atos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, aquele dia cumprindo-se a promessa de que Deus daria o seu Espírito, vemos que ali tem pessoas de vários lugares, várias línguas, cada um ouve as grandezas de Deus na sua própria língua. Essas pessoas saem dali e por onde saem, para onde vão, com certeza estão levando o Evangelho está se expandindo. Está indo para outros povos, outras línguas, outras nações, outros locais. Nós vemos isso no livro de Atos. E vemos que o Evangelho não só se espalha geograficamente, mas ele chega a pessoas cultas, em Atenas, por exemplo. Ele chega para pessoas incultas, como em Listra. Ele chega a nobres, como Teófilo, chega a pessoas da casa de César, chega a escravos, como Onésimo.
tá? Ou seja, em todos os lugares e para todas as pessoas era pregado o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça de Deus, a mensagem do Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E as pessoas, elas eram desafiadas, tá, a converter-se a Deus. Eram desafiadas ao arrependimento. Eram desafiadas a terem a sua fé em Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 21, nós temos aí o seguinte, né? Versículo 21, pastor Paulo falando, vou ler no versículo 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, ou seja, ensinando publicamente de casa em casa. Versículo 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho desafiando o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. E as pessoas que se convertiam eram batizadas, dando seu testemunho público do arrependimento dos pecados, da fé em Cristo, se identificando com Cristo na sua morte pelos pecados, na ressurreição em Cristo para uma nova vida. E essas pessoas, como discípulos de Cristo, eram acrescentadas por Deus, pelo Espírito, a comunidades, a igrejas locais, onde no contexto da comunhão com o povo de Deus, viviam para o serviço, para a adoração a Deus, para a edificação mútua, para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então nós vemos que naquele contexto da era apostólica, né, o querigma, a proclamação do Evangelho estava sendo cumprido pela Igreja de Jesus Cristo. Embora vemos que algumas pessoas ainda tinham uma certa resistência de não levar o Evangelho aos gentios, levar o Evangelho somente aos judeus, mas o livro de Atos nos mostra como o Espírito Santo, como Deus, na sua obra maravilhosa, foi quebrando essas barreiras. E o Evangelho, não sem dificuldades, não sem lutas, não sem um alto preço, ele foi sendo divulgado, ele foi se expandindo por todos os lugares, alcançando todos os níveis de pessoas. Uma outra coisa que nós percebemos no livro de Atos é que os primeiros pregadores, as pessoas que se espalharam, principalmente Paulo nas suas viagens missionárias, mesmo vemos isso na vida de Pedro, eles escolheram as grandes cidades como seu campo de trabalho, foram enviados por Deus. Então tiveram em Jerusalém, Samaria, Antioquia, Seleucia, Salamina, Perge, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, tá? Roma, porque eram os centros nevrálgicos do mundo, eram as metrópoles daquela época, onde pessoas afluíam de vários locais e dali saíam para outros, por exemplo, locais. E essas pessoas alcançadas ali, voltando para os seus lugares de origem e convertidas ali, levavam também o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então toda uma questão estratégica, embora que nós vemos também Paulo indo para lugares menores, como por exemplo quando o Evangelho chega a Lídia, num lugar de oração, onde um grupo de pessoas se reunia para orar. Assim como ele também, nós vemos a estratégia indo para a sinagoga, tá? Lugar de reunião dos judeus, ou então para o Areópago, lugar de idolatria, de adoração dos gentios. Então toda aquela estratégia que nós vemos e a palavra de Deus sendo proclamada, o Evangelho sendo pregado. Ou seja, nós temos no livro de Atos preciosas dicas de estratégias missionárias, de como nós podemos alcançar, levar o Evangelho
de Jesus Cristo. A nossa prioridade como igreja de Jesus Cristo é glorificar a Deus, é exaltarmos o nome de Deus, é trabalharmos para que o nome de Deus seja glorificado, seja adorado, seja exaltado entre todos os povos e línguas, etc. Mas para isso as pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Para isso as pessoas precisam se tornar discípulos de Jesus Cristo. E para isso a igreja precisa cumprir a sua missão através de missões, que é exatamente a ação do cumprimento da missão de levar o Evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas possam verdadeiramente conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, naquele famoso texto chamado da Grande Comissão, nós vemos que Jesus, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade, ou seja, Jesus com a sua autoridade, o seu poder, ele nos envia para que nós possamos fazer discípulos, né? É o plano dele, indo, fazei discípulos, indo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. E ele nos promete a sua presença, quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Nós precisamos pensar qual é a nossa participação na obra missionária à luz do Novo Testamento, à luz da palavra de Deus, tá? Nós vemos que a igreja, ela apoia, a igreja envia. Em Atos capítulo 13, nós temos lá, Atos capítulo 13, um bom exemplo da igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tretarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando, ou seja, servindo, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem tenho enviado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Vimos que a igreja, primeiramente, ela tem que ter uma visão missional. E essa visão missional significa não é uma igreja apenas que envia missionários. É uma igreja que faz missões, tá? É uma igreja que no seu contexto, que no seu local, no serviço, na adoração a Deus, ela tem também como parte desse serviço, dessa adoração a Deus, a expansão, a comunicação do Evangelho aonde ela está. Mas essa igreja também é uma igreja que envia pessoas para além das suas fronteiras geográficas, culturais, etc. Envia porque o Espírito Santo levanta, desperta pessoas no contexto da igreja, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que estão ali no serviço, pessoas que estão comprometidas com o serviço no contexto da própria igreja local. O Espírito Santo levanta essas pessoas. Essas pessoas devem ser capacitadas, e aqui no caso temos pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, pessoas fiéis. Essas pessoas são reconhecidas para essa missão de serem enviadas. A igreja envia essas pessoas, a igreja apoia essas pessoas em oração, apoia essas pessoas no suporte financeiro, a igreja apoia essas pessoas no encorajamento, etc. E essas pessoas também voltam, conforme nós vemos várias vezes aqui no livro de Atos, no contato com a igreja enviadora e prestam contas, dão relatórios de tudo aquilo que Deus está fazendo lá. E a igreja aqui se alegra com o trabalho que as pessoas estão fazendo lá. Eu sempre digo que o missionário é o braço, é a extensão, é a voz, são as pernas de estar em outros lugares, tá? Onde nós fisicamente não podemos estar. Mas eles estão lá como representantes da própria igreja, enviados pela própria igreja,
fazendo o trabalho da expansão do Evangelho de Jesus Cristo em outros locais, enquanto nós, membros, discípulos de Jesus Cristo, que estamos aqui, nós continuamos a obra da divulgação do Evangelho, a obra do fazer discípulos de Jesus Cristo aqui, enquanto eles fazem lá, e juntos aqui e lá, e onde Deus quiser, nós estamos comprometidos com a expansão, com a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo até onde Deus quiser. Por isso, nós precisamos anunciar Jesus, e é um grande imperativo e desafio que nós temos. A Bíblia nos revela não só de que nós fomos salvos, mas nos revela também para que nós fomos salvos. Freud disse: os homens são movidos pela busca do prazer. Adler disse, tá? Os homens são movidos pela busca do poder. Viktor Frankl: os homens pela busca do significado da vida. Mas é através da palavra de Deus que descobrimos a verdadeira razão do viver. Deus nos revela e nos capacita a viver segundo a perspectiva e os propósitos divinos, e nos proporciona o viver pleno em Jesus Cristo. E nós somos salvos para anunciar a Jesus Cristo. Nós somos salvos para vivermos para a glória de Deus e anunciarmos o Evangelho para que outras pessoas, ao se arrependerem de seus pecados, outras pessoas, ao colocarem a sua fé em Jesus Cristo, por causa da obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa obra é a comunicação do Evangelho, comunicação pela vida, comunicação pela palavra, porque o Novo Testamento nos ensina, inclusive Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Cristo. Então a nossa responsabilidade é ter uma vida bonita, comprometida com Deus, uma vida que não envergonha o Evangelho de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo uma boca que fala do Evangelho de Cristo, confiando os resultados ao Espírito Santo, e para que o fruto e o resultado maior não seja simplesmente, entre aspas, a conversão de vidas, mas seja a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Existem muitas maneiras de classificarmos as pessoas, mas hoje eu vou classificar em dois grupos. Aqueles que se gastam, como diz o apóstolo Paulo: eu me gasto e me gastarei em prol da igreja, em prol do Evangelho, em prol do Senhor Jesus Cristo, da sua obra para a sua glória. E existe aqueles que se enferrujam, membros de igreja, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que por diversos motivos, diversas razões, ficam imóveis, estáticos, se enferrujando, não dando nas suas vidas o espaço de motivados, cativados por Jesus Cristo, motivados pela visão divina e comprometidos com a missão, fazerem a obra de Jesus Cristo, do ir de fazer discípulos, assim como nós aprendemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É a amálgama, melhor falando, é amálgama, tá? De sermos cativados por Cristo, de sermos motivados pela visão divina, de sermos comprometidos com a missão. É a amálgama desses três fatores, né, que determinam o real viver, anunciando de modo relevante e contagiante a Jesus Cristo, único e suficiente Senhor e Salvador. Fica aqui o desafio de nós pensarmos em missões e ao mesmo tempo lembrando que esta é uma aula
tá? Que está inserida, entre outras aulas, nesse módulo do Centro de Capacitação Bíblica, aqui na Igreja Nova Aliança, módulo sobre missões, tá? Então, o meu foco foi missões no Novo Testamento. Outros professores deram outro foco, mas todos nós queremos chegar num ponto em comum. Por isso eu quero te desafiar. Se você ainda não fez, tá? Que você possa ouvir os outros vídeos, as outras aulas que estão disponibilizadas aqui mesmo no YouTube, e ao mesmo tempo não só ouvir, mas estudar, se aprofundar e colocar em prática. Quero orar com você e agradecer muito a sua atenção, a sua participação. Essa é uma aula gravada pós-aula, tá? Porque essa aula foi dada num sábado, mas agora eu estou aqui no escritório regravando essa aula, por isso não estou usando quadro, não estou usando PowerPoint, é uma reposição de uma aula que foi dada em sala de aula, mas tivemos problemas com a gravação, então estou regravando agora, tá bom? Eu quero, a Deus, em nome de Jesus, te agradecer pela oportunidade que nós temos de olharmos para a Tua Palavra e vendo que missões, ela discorre do Antigo Testamento para o Novo Testamento, centralizado na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que nós possamos verdadeiramente estarmos comprometidos com esta obra como discípulos de Jesus Cristo, cumprindo a missão, fazendo missões, para que debaixo do poder do Espírito Santo outras pessoas possam conhecer o Evangelho, possam se arrepender dos seus pecados, possam se converter a Cristo pela fé no Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos e te agradecemos. Amém. Um forte abraço para você.